Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que a gente pode recuperar um retrovisor desse, no caso uma capa de retrovisor em casa. Aqui eu estou mostrando, né, os descascados que já tem do verniz, muitos arranhões. Essa parte aí que está no plástico eu ainda não sei como que eu vou fazer, eu vou ter que ver uma técnica. É um retrovisor bem coitado, bem surradinho, já teve dias melhores. E se você é entusiasta como eu, que gosta de fazer as coisas por você mesmo, esse é o vídeo ideal para você. Inicialmente a gente começa com uma lixa 320 a seco, tá? A lista de materiais e de tudo que eu vou usar vai estar na descrição do vídeo, mas basicamente a gente vai tirar esse verniz oxidado, descascado, primeiramente com uma lixa 320 e depois a 400, tá, gente? O próximo passo para posterior aplicação do primer. É esse primer que vai estar recebendo a tinta poliéster e posteriormente o verniz. Então a primeira coisa é lixar, tá? Eu estou usando um taquinho ali da Vonix flexível, mas pode ser até um pedaço de Havaiana velho, que você tiver aí. Aí está a lista de material para a gente começar inicialmente. Agora eu vou começar com a 400, tá, gente? Até sair essa tinta toda aí, de preferência ficando só no primer. E aqui vocês continuam a lixação, tá, gente? Sem pressa, com capricho, de maneira que fique bem uniforme. Quanto mais tempo você gasta nas fases de lixação, desculpa, mais bacana é o resultado final. Aqui agora eu vou apenas lavar, vou tirar o excesso de pó, de resquício, né, da lixa, e a gente vai começar o processo de aplicação do primer. Aqui, gente, eu já estou fazendo a aplicação do primer com o aerógrafo, tá? É muito importante que eu não vou dar aqui uma aula de como fazer mistura de primer, de thinner, de catalisador, porque não é o objetivo do vídeo. É o objetivo mostrar como pode ser feita uma reforma em casa sem desmontar retrovisor, utilizando material de baixo custo. Então você deve diluir, isso é muito importante, o primer e o thinner na mesma quantidade, ou seja, se você utilizar 20 ml de primer no aerógrafo, você você dilui com 20 ml de thinner. É claro, né? De acordo com a norma do fabricante da marca do primer que você estiver usando. Tem que catalisar também, mas o produto principal, que é o primer, se você estiver usando 20 ml, então 20 ml de thinner. 50 ml de primer, então 50 ml de thinner, tá? Senão não passa no aerógrafo, tá, pessoal? É preciso fazer isso aí à risca, senão você vai ter dificuldade. Finalmente, após aplicado o primer, gente, nós precisamos lixar, tá? A sequência que eu estou passando aí na descrição aí é 400 a seco, 600 já é água e 800 é opcional, tá? Agora, muito importante, o lixamento 400 e 600 precisa ocorrer. Se você lixar só na 400 e aplicar a tinta poliéster, vai ficar as marcas de lixa no fundo da sua pintura,
tá? Então a 600 é para tirar as marcas de lixo da 400, beleza? No meu caso eu utilizei aqui até 800 por uma questão de capricho mesmo, eu queria que a superfície ficasse mais lisa, para não correr qualquer risco de vir qualquer arranhão, mas a 600 já é suficiente, tá? Asseguro a vocês, sempre molhando, vendo como que está ficando, tá? A partir do momento que ficar liso, tá? Já está beleza. Muito interessante também que você isole a questão do plástico em torno do retrovisor para que o lixamento não pegue o plástico, tá? Porque plástico é complicado de você recuperar e trazer de volta, beleza? Então, isole, gaste tempo, dá preguiça, mas vale a pena. Isole direitinho para você não ter problema no acabamento final do seu trabalho. Finalmente a gente vai começar com o processo de pintura. A primeira coisa é aplicar uma solução desoliante depois da peça lixada, tá? Pode usar uma folha de papel toalha, um pano que de preferência que não solte muito pelo, tá? E passa no caso ali na capinha, no retrovisor todo. Primeira coisa é isso aí, aplicar a solução desoleante, tá? E posteriormente, ou desengraxante, como outros chamam, e posteriormente o paninho pega pó, tá? Espera secar, isso aí praticamente ele seca instantâneo, beleza? E vamos para a pintura, tá? Detalhe aqui muito importante, tá, gente? Eu estou usando uma tinta poliéster que eu mandei fazer do meu carro, tá? Fui no colorista, ele fez, já pegou, eu desmontei a tampinha lá do tanque de combustível e ele fez na cor mais próxima ali do meu carro, o serviço fica muito melhor, tá? Coloquei no aerógrafo e diluí, tá, gente? A tinta poliéster, ela já vem pronta para uso, mas para usar em aerógrafo você também tem que diluir. No caso aí eu fiz a diluição de 50-50, pode fazer que dá certo, tá? Se você está usando 30 ml de tinta, coloca 30 ml de thinner, tá? O 454 próprio para poliéster, tá, gente? Não coloca qualquer tinta de limpeza, não. Thinner simplesmente de limpeza, não, que tem componentes ali que podem influenciar no seu trabalho, tá? Na qualidade final do trabalho. Então ali eu já começo a fazer a pintura, tá? Muitos vídeos aí que eu já fiz, já presenciei no YouTube, dão a ideia de você fazer esse mesmo processo com tinta aerosol, né, tinta spray. Nada contra, né, mas eu gosto de fazer um trabalho de acabamento mais assim profissional, de forma que eu tenho mais controle ali na tinta que eu estou colocando, né? O spray eu particularmente eu acho complicado ficar controlando aqueles jatos ali, né? Eu prefiro ir com aerógrafo, tá? E hoje em dia um aerógrafo bacana para você começar a trabalhar está um preço muito acessível, né? Então vale a pena guardar para reparos futuros. Você pode fazer esse serviço para alguém, né? Como disse, eu foco nas pessoas que gostam de fazer as coisas por conta própria. Quando você faz, você tem certeza da qualidade final, você tem certeza do produto que você está usando, do tipo de trabalho, de componente que você está fazendo ali nos finalmente, né? Então eu mesmo gosto de fazer. Beleza, pessoal? Então vamos seguir aí, vou adiantar um pouco o vídeo para vocês verem o processo final, tá? Interessante frisar aqui que entre uma passada e outra de tinta é interessante você verificar, tá? Se está tendo alguma contaminação, alguma coisa que pousa, ainda mais a gente que não tem estufa, né? Então, dê uma olhadinha, passem o pano pegar pó, solução desengraxante, tem que esperar pelo menos uns 8 a 10 minutos de uma passada para outra, conforme a tinta que você está usando. Tem que olhar a instrução do fabricante, tá? Mas é interessante você estar vendo isso aí antes de vir com a aplicação do verniz, beleza? Então, dá uma olhadinha entre uma passada e outra de tinta poliéster, se não teve nenhuma contaminação, se não caiu nenhum cisco ou algo do gênero. Agora eu venho para a aplicação final do verniz, tá?
Eu vou usar aqui 3 camadas, tá? Novamente, depois de catalisado o verniz, você deve diluí-lo também com aproximadamente 50% de verniz. Então, se você colocou 40 ml de verniz, ali eu devo ter colocado uns 30 a 35 mais ou menos. Você coloca 35 mais ou menos de thinner, 454, tá? Thinner para PU e poliéster, beleza? Para você fazer essa aplicação aí do verniz propriamente dito, para passar numa boa com o aerógrafo, beleza? Se você estiver usando um aerógrafo com compressor, de repente não precisa, é só ajustar a pressão do compressor um pouquinho maior. Mas se você estiver usando um aerógrafo como esse aí, que é no máximo 25 PSI, é interessante acrescentar um tiquinho de thinner, beleza? Finalmente chegou a hora do acabamento propriamente dito. Já apliquei o verniz, esperei secar 24 horas, né, porque é geralmente que os fabricantes pedem. E agora eu estou fazendo o acabamento final, como uma lixinha 1200, a água, né, com um taquinho flexível, igual vocês estão vendo aí. Vou lixar com a 1200, depois com a 1500 e opcionalmente vocês podem usar a 2000, tá? Bem de levinho, sem pressa, não force, tá, gente? Deixa a lixa fazer o trabalho dela, não precisa de esforço. Posteriormente nós viremos com polimento, tá? Mas inicialmente são essas lixas, 1200, 1500 e opcionalmente os 2000. A água que está saindo branca ali é o verniz, né? Muito interessante porque às vezes enquanto você está fazendo a aplicação ali do verniz com o aerógrafo, pode ser que contamine, caia algum cisco e o lixamento serve para tirar isso aí, tá? Então eu vou prosseguir lixando, né, limpando e depois das lixas finalmente terminadas, aí a gente vai vir com a fase final, que é o polimento. E finalmente a parte final, que eu vou usar um composto polidor de corte, tá? É uma politriz, mas vocês não precisam necessariamente ter uma politriz. O trabalho fica mais profissional, porém de repente com um aplicadorzinho de microfibra você já consiga a questão do lustro, tá? Mas eu aconselho fortemente uma politriz aí rotativa, simples aí, de preço mais acessível, para poder fazer esse acabamento final aí. Eu utilizei uma boina de corte leve, tá? Não preciso de demasiado produto, tá, gente? É só uma questão de uma boina bacana. E com essa mesma boina eu aplico depois o composto de refino. Eu faço o corte, refino e por último a boina de lustro, que é essa aí que eu estou usando agora, a preta, tá? E com essa boina preta eu uso um composto polidor de lustro, tá? Todos da Alto América que eu estou usando aqui, beleza? Mas pode ser qualquer um que você tenha, uma pasta de polimento ou alguma coisa do gênero, tá? O composto polidor é simplesmente para não deixar a boina aquecer demasiado. Para falar a verdade, há pouca diferença de produto no que se refere em termos de qualidade final de trabalho, tá? Então, qualquer composto polidor da sua marca de preferência, porém, não abrindo mão da questão da politriz. Tá? O trabalho, o resultado final é muito interessante, é muito bom. Nota que já está puxando o brilho, né, do retrovisor. Então, a gente está finalizando aí. E aí vocês vão ter uma noção do antes e o depois. Finalmente, olha o resultado final. Olha como que ficou espelhado, gente.
Mereço ou não mereço seu like? Olha para vocês verem. Trabalho profissional com ferramentas que vale a pena investir para você fazer vários outros trabalhos posteriormente, né? Curta, compartilhe, inscreva no canal, gente. Me ajuda aí. Olha só que coisa espelhada, gente. Valeu!